Professora Bernadette será a nossa primeira palestrante. Professora, a senhora terá 40 minutos, tá? Para fazer a sua fala. E quando tiver faltando 5 minutos, sutilmente, discretamente, eu lhe mostrarei essa plaquinha para a senhora fazer a sua conclusão, ok? A professora Bernadette é mestre em Educação pela Universidade de Brasília, especialista em Linguagem e Educação pela Fundação Brasileira de Teatro, é pedagoga, com habilitação em Tecnologia Educacional pela Universidade de Brasília. E também pela Universidade de Brasília é Administração Escolar, tá? Formada em Administração Escolar. Professora da Universidade Católica de Brasília, onde atua como coordenadora de produção de materiais didáticos da UCB Virtual, consultora pedagógica na área de segurança pública, atuando com várias secretarias, colaboradora do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no programa de Direitos Humanos para Policiais, em programas de educação presencial e à distância. Primeiramente, já gostaria de agradecer pela presença, né? A senhora gentilmente aceitou o nosso convite. A professora irá discorrer sobre o tema Formação Continuada na Perspectiva da Educação à Distância, contribuição para o desenvolvimento profissional e para a qualidade do processo educativo. Professora, por favor, fique à vontade. Gente, eu pedi permissão para ficar de pé, como professora, ficar sentada é difícil. Eu queria dizer, Rosa, que eu aceitei o convite do CETEB, não porque foi só um pedido da Neurismar, eu já falei que o pedido dela é uma ordem, mas também pelo papel que o CETEB tem feito como ensino médio. O nosso ensino médio, eu acho que ele merece um olhar diferenciado, e o CETEB vem ajudando aos jovens que muitas vezes não encontram espaço nas escolas formais de concluírem seu ensino médio, e aqui vocês resgatam não só a parte de conteúdo, mas principalmente a autoestima desses jovens. Então eles se veem com oportunidades, através da educação à distância, muito deles, para que eles resgatem o seu potencial produtivo de jovem e possam ingressar no ensino superior de novo com segurança. Então, eu aceitei, porque eu tenho na minha família 2 pessoas que contaram com essa ajuda do CETEB, com esse serviço do CETEB, e hoje são excelentes profissionais, e eu acho que assim, eles devem, é uma forma da gente poder contribuir e dizer para vocês que é importantíssimo esse trabalho, mas que a escola formal deveria aprender com esse trabalho para que cada vez possamos diminuir mais a evasão do ensino médio. E esse acho que vai ser o nosso grande desafio, já que a gente vai falar em formação continuada e principalmente vamos falar em competências exigidas hoje pelo mercado de trabalho. Então, quando a Neurismar me passou o tema, eu falei, meu Deus, olha, formação continuada na perspectiva da EAD, contribuição para o desenvolvimento profissional. Falei, minha nossa, uma frase bem grande, né? Então, falei, mas eu não queria trazer, acho que a Fátima colocou muito bem os dados do censo, que mostram bem esse crescimento e mostram também a redução da evasão dos cursos corporativos. Ela, em relação aos cursos formais, ela é quase nula. Por quê? Porque até mesmo no ambiente corporativo, você tem o espírito de corpo, tem a colaboração dos participantes, tem a questão da própria competição que te faz, competição saudável, que te faz estar ali com seus iguais, fazendo com que a melhoria da qualidade do seu trabalho seja um propulsor também dessas questões relacionadas à formação. Então, aquilo que você colocou no início também é importante. Não vamos olhar a formação apenas no sentido da educação à distância. Vamos olhar a formação continuada nessa questão da educação. A distância é uma possibilidade, um meio a mais ela acontecer. E o Rodrigo, não está mais aqui, você colocou algo na sua fala que é algo que eu escolhi até para começar a nossa, vamos dizer, nosso momento aqui privilegiado de aprendizado, tanto para vocês quanto para mim. Vamos fazer uma conta matemática, que é aquela proposta que você colocou, tá? Vamos, um adulto normal, uma vida ativa normal, que acredito que todos vocês aqui se encaixam um pouco nesse perfil. Às vezes a gente desvia para a curva do mais trabalho, mas vamos se encaixar nesse perfil, vamos dizer, da normalidade, né? Quantas horas vocês trabalham por dia?
Botem aí no papel. Quem não acha dificuldade de contar, pode botar só 8 mesmo, que é mais normal de um trabalho, né? Porque às vezes a pessoa trabalha no outro, vou botar 1. Exato, por isso que eu estou colocando. Mas vamos botar a curva da normalidade. Vamos botar também 8 horas que a gente tira para dormir. Isso, dormir, incluindo as nossas rotinas antes, né, de dormir e ao acordar. Então, não necessariamente é o que biologicamente recomendo que tenhamos 8 horas de descanso. Mas a gente sabe também que até por causa da internet a gente acaba reduzindo um pouco essas 8 horas. Mas aí a gente já tem 16 horas. E em Brasília, isso não é um privilégio de Brasília, nas grandes cidades, todos esse tem sido um problema, é a questão do trânsito. Vamos colocar aí 2 horas de deslocamento que a gente tem. Se você tiver mais, pode botar na sua hora. Tá certo? Então, 2 horas já se foram aí 18 horas. Vamos colocar aí também mais 2 horas para almoço, janta e lanche durante o dia, para refeições, que a gente para se alimentar. Ou não para, né? Para depender da sua rotina. Né? Somem para ver quantas horas deram. 20 horas, em torno de 20, 21 horas. E quem está num grau que não é tão normalidade, vai ver que não tem nem horas, né? Já está devendo nesse banco de horas. Por isso, Rodrigo, aquilo que você falou com muita propriedade, a educação à distância, ela é, né, a ferramenta que auxilia a gente nesse gerenciamento de tempo. Porque essas horas que sobraram, você ainda tem que dividir com o lazer da família, com a atenção da família, e nós mulheres, por mais que já tenhamos evoluído, que nossos companheiros possam contribuir, a gente sente que sobra um peso maior, né? A palavra mãe ainda tem um sentido bem pesado em alguns momentos. E aí você tem essa questão da atenção da família e a questão de você estar se atualizando. Nem que seja ler um livro, ou ver algum site novo que saiu na internet, ou procurar algo novo. E por isso que a EAD, ela entra com força no cenário, ela retorna ao cenário novas formas para nos ajudar nesse gerenciamento. Além disso, as empresas também, as instituições, viram que esse tempo não é suficiente para o profissional buscar sozinho a sua formação. Por isso é importante também que se use parte do trabalho para aprender. As pesquisas têm mostrado que no futuro isso vai ser a mesma forma que o presencial e a distância vão estar juntos, a aprendizagem no momento do trabalho, ela vai ser um trabalho. Ela vai ser contínua, que já é para muitos de nós. A gente que trabalha com educação sabe disso. Então, aquele momento que você para, a reunião, ela é produtiva quando você aprende algo em relação a isso. Vamos um pouquinho para... desculpa, faltou o nome aqui. Então, olha só, se o perfil profissional... Então, se a gente está falando de formação continuada, a gente tem que considerar também que o conceito de formação mudou. Se ontem o perfil exigido trazia essas competências, ser um profissional servidor, leal, paciente, especializado, executor, hoje esse rol de competências aumentou. E podem ver que grande parte dessas competências não vão saber em si, mas a questão atitudinal. E ali tem só uma amostra, porque a gente poderia fazer uma lista ainda maior. Além disso, se o conceito... Vamos ver se agora... Isso. Não. Gente, se a ampliação do conceito de formação aumentou, nós temos que ver que no antigo paradigma bastava lealdade e obediência. E as pessoas procuravam isso para garantir a segurança. E hoje, no novo paradigma, que nem é tão novo mais assim, os desafios são constantes e as competências precisam ser atualizadas constantemente. E aí a gente tem uma questão importantíssima, que nesse cenário de competências atualizadas, a gente tem alguns campos de força que vão competir e vão, de certa forma, empurrar essa formação, e para um lado e para o outro, discutindo-se valores, mas uma coisa nesse cenário não vai mudar. Ou se vai mudar, é que as mudanças venham cada vez mais. Independente do
cenário que vai se formar, a tecnologia da informação e da comunicação, ela vai estar presente. Por isso também o seu peso maior, quando a gente fala de educação à distância, nesse novo modelo, né, em e-learning, em educação online, a gente está falando desse modelo que usa a tecnologia da comunicação e da informação para tentarmos ampliar a globalização e a solidariedade. A gente, nos outros cenários, sempre nós vamos colocar em deficiência, né? Vamos colocar o ser humano em xeque. Então, a busca dessa formação continuada é para que um novo ser, um ser capaz de lidar com esse cenário e que possa fazer cada vez mais um posicionamento pelo cenário mais solidário. Ok. Além disso, uma outra questão relacionada à formação, que ela tem que ficar bem clara, que quando a gente fala em formação continuada, principalmente no âmbito corporativo, ela não é só para o profissional. E isso muitos gestores ainda não descobriram. Eu trabalho com alguns gestores que nós queremos formação continuada na nossa empresa, por meio da educação à distância. Aí a primeira pergunta, vocês têm planejamento estratégico? Temos, eu poderia ver? Espera aí que eu vou buscar. E lá na gaveta, na última gaveta, vem o planejamento. Qual a missão? Está no nosso site a missão. Então, que educação você vai formar, que vai ofertar, se ele não sabe para onde ele está indo, para que lugar a empresa vai chegar? Então, é importante que a gente veja a formação continuada com esses dois lados. Um lado, o desenvolvimento profissional, que vai nos tornar mais humano, mais funcional também, mais competente naquilo que fazemos, motivado para aquilo que fazemos, porque vamos fazer melhor, bem feito, com qualidade. Quem gosta de realizar um trabalho com qualidade? Que faça diferença, que ao final do dia ou ao final do período alguém reconheça essa diferença do seu trabalho. E, ao mesmo tempo, autonomia. Essa autonomia não é o pensar pelo pensar, não. É o pensar com segurança, com base nos seus saberes. Por outro lado, a empresa está formando o seu capital intelectual. E esse capital, ele tem propulsor estratégico e inovador. Ele se torna um capital estratégico. Então, toda vez que eu invisto na formação dos meus profissionais, eu estou investindo também na minha capacidade de mudança. E não é um mudar por mudar, mas vocês vão ver mais à frente, a gente vai falar da palavra adaptação e agregação de valores. Eu tenho um time que vai estar comigo, junto aos desafios da organização, e a gente pode falar em crescimento. Esse crescimento não é só financeiro, é o crescimento da referência dessa empresa, dessa instituição, ser reconhecido pelo serviço que ela presta à sociedade. Então, quando a gente está falando de formação, a formação continuada, a gente tem esses dois viés bem fortes. E o gestor que compreende isso, ele consegue fazer o seu papel de gestor, de tocar as pessoas, mover as pessoas para produzir algo em prol dos resultados esperados e, ao mesmo tempo, fazer com que elas se reconheçam dentro desse potencial. E aí entra o que a gente chama de alinhamento estratégico, quando a minha motivação e competência estão alinhadas à missão institucional. Certo? Mas o que são competências? A gente trabalha dentro da questão da formação continuada com duas questões bem fortes quando a gente fala em competência. Uma, a gente tem que ser capaz de produzir cursos que possam mobilizar esses saberes, que possam ajudar esses profissionais a agirem nas diferentes situações profissionais dele no dia a dia e que possam fazê-los refletir antes, após a ação e principalmente, como o John falava, durante a ação, no calor da ação, a hora que ela acontece. Então, esses cursos de formação continuada têm que garantir esse posicionamento do meu profissional e gerar, então, a autonomia intelectual, que é, segundo a UDET, a capacidade de agir nessas diferentes situações, de gerir incerteza, de enfrentar mudanças do exercício da profissão e, como outros autores colocam também, de gerar novas competências. Temos gente nova no histórico, temos gente bastante experiente,
Mas se olharmos para trás, a gente vai ver que o profissional que a gente é hoje nunca é igual àquele que a gente formou. E quem é responsável também por essa formação, é lógico, os clássicos que a gente estudou na universidade. A universidade tem um papel para essa formação, os cursos formais têm um papel, mas no dia a dia, o quanto a gente teve que agregar a nossa formação para que a gente seja o profissional que a gente é hoje. Então, o papel da formação continuada é nos trazer que essa certeza nunca seja uma camisa de força. Estou pronto. Mas algo que nos dê segurança também, que fala assim, olha, eu posso agir nesse terreno, porque as competências que eu tenho, a hora que elas entrarem em ação, elas vão me dar a segurança necessária para prosseguir. E aí, a gente tem ainda que essa articulação dos saberes, que para nós é conhecida, acho que todos nós aqui, de certa forma, atuamos na área da educação, não é bem novidade o que a gente está colocando, até porque está referenciado também pelos 4 pilares da Unesco, né? Apesar de a gente trabalhar um pouco com essa trilogia, de juntar o ser com o conviver, né? Mas ela está lá, é fazer mesmo, e seja ela presencial ou à distância, e com a distância com maior cuidado ainda, porque nós temos mais possibilidades, nós temos uma educação multimídia, que permite som, imagem, permite outros cenários de fazer essa articulação de saberes. Que os cursos a serem montados, ou as ações, porque hoje a gente vai ver que a gente não tem necessariamente só cursos livres dentro da formação continuada, nós temos outras ações que a educação longa distância pode ofertar também, que ela possa fazer com que essa articulação de conhecimentos e habilidades possa crescer. E também, vejam que é importante, eu gosto de trabalhar com esses 2 slides, porque a gente fala muito da questão profissional e muitas vezes alguns gestores falam assim, mas não necessariamente isso se aplica na gestão profissional. Se a gente for olhar os eixos da formação profissional, a gente vai ver que esses 3 eixos, legal, ético e técnico, estão em sintonia, em consonância com os saberes que estão ali articulados. Quando a gente está falando do eixo legal, a gente não está falando só de lei. Nós estamos falando também de princípios, de doutrinas, que vão fortalecer essa formação. Mas quando a gente fala em resultado, é resultado efetivo do nosso trabalho mesmo. Aquela força que a gente empenha e que a gente vê o nosso trabalho reconhecido. Não necessariamente por prêmio ou por questões pecuniárias. Isso é importante, precisamos de dinheiro, sim. Mas aquela certeza do dever cumprido, de algo que você faz e que deu tão certo, que todos querem, de certa forma, servem de referência para que todos possam realizar também um trabalho ainda melhor, ampliando então essa capacidade e não apenas a capacidade de reproduzir tarefas, que é esse o sentido que a autonomia nos leva a pensarmos diferente da reprodução de tarefa. Como eu penso essa situação de modo que eu me reconheça fazendo algo em prol dessa situação. Uma pessoa motivada é capaz de gerar novas competências. Além disso, tem uma pesquisa da Arthur Andersen, realizada há 10 anos atrás, mais ou menos, que coloca o seguinte, a gente está falando de pessoa motivada. Ele fala que uma pessoa treinada, ela capacitada para realizar o que ela tem que realizar, ela produz 300 vezes mais daquele que não teve uma formação. Então, só para a gente ver o peso que é o fator educacional, que é a formação continuada. Principalmente a formação continuada, porque por mais que as instituições queiram reproduzir o modelo que os profissionais vão encontrar em seu mercado de trabalho, a dinâmica da sociedade que a gente vive, ela tem sido tão alterada que esse cenário não é mais o mesmo que ele aprendeu. Então, a gente, como professor universitário, a nossa tendência, o nosso papel é poder criar esses cenários, mas ao mesmo tempo trabalhar com os alunos das metas competências, que já não é só a articulação dos saberes, mas são competências que vão ficar para a vida. Como é que eu pesquiso? Como é que eu saio disso? Com quem eu conto? Sabe? Então, aquelas competências que vão ajudar o aluno, em qualquer situação, saber que ele não precisa nem resolver sozinho. Ele tem uma equipe, ele tem um time, e ele precisa reconhecer quem são as pessoas que podem ajudá-lo nisso. A competência do relacionamento. Bom, e essas ações continuadas, elas não podem ser mais algo tão formatado, tão fechado. Esse vocês vão ver que tem sido um dos grandes dilemas
de algumas instituições. Eu trouxe alguns dilemas para a gente analisar. Deixa eu ver só. Eu resgatei meu relógio hoje, gente. Tem muitos anos que eu não uso relógio, devido a gente usar só o celular, né? Eu falei, não, mas eu tenho que cuidar do tempo, que eu falo muito, sabe? Então eu falei, não, vou levar o relógio. Então eu resgatei meu relógio hoje, estou aprendendo a reutilizar essa tecnologia. Então ontem a gente produziu um curso, e esse curso ele durava às vezes anos. Hoje não. Hoje a gente precisa produzir módulos e que eles não tenham a visão do quebra-cabeça, não. Objetos de aprendizagem, módulos que possam ser utilizados como um tangrão, com diversidades múltiplas, que possam ser gerenciados muitas vezes pelo aluno. E muitos até com curta duração. A Fátima falava do MOOC hoje, né, tem sido a tendência. Por quê? Porque os profissionais colocam isso. Não tem como a gente ficar mais preso 60, 80 horas no curso. Nós não temos mais essa disposição. Então, assim, eu preciso amanhã apresentar um tema ou organizar uma tarefa nova, e aí eu preciso estar pronto para amanhã. E eu só tenho de hoje para amanhã. Então, eu preciso de algo que me ajude, que me ensine nesse período. Certo? Então, é nesse sentido que as novas exigências vêm mostrando que o modelo de quebra-cabeça já não funciona mais. A obra produzida vai ficar parada lá e não vai funcionar como a gente quer. Então, o Tangram, ele permite ser mais útil às exigências atuais. Eu separei aqui alguns dilemas para a gente analisar. Muitas vezes a gente é chamado para fazer consultoria em algumas empresas, inclusive, assim, uma delas é a rede, por exemplo, a rede de ensino de educação à distância para policiais, que nós já temos há 5 anos essa rede no Ministério da Justiça. E hoje a gente atende por ciclo de 4 meses a 150 a 200 mil policiais. Já chegamos a atender 250 mil em cursos de educação à distância. E trouxe então algumas questões que passam na cabeça dos gestores ou da instituição, para que vocês possam ver que a importância de uma decisão bem feita em relação à formação continuada. Então, primeiro, uma decisão. A primeira decisão é a formação, ela vai ser presencial, semipresencial ou à distância. Muitas vezes o gestor acha que tem que ser à distância por modismo. E a gente mostra para ele, não, continue no seu modelo presencial. São 30 pessoas que você tem que formar, depois você não vai reproduzir esse curso. Então é melhor que se faça presencial. Agora, é um quantitativo grande, você necessita que todos tenham acesso ao mesmo conteúdo, então é importante que seja à distância. Então, muitas vezes a gente é chamado para implementar uma educação à distância e você vê que aquele gestor ainda precisa um pouco mais da educação presencial. Segundo, esse tem sido o dilema mais atual. Contratamos uma instituição externa que vai nos ajudar a desenvolver, e a universidade tem sido muito requerida nisso, ou investimos em núcleos de EAD interno. A ABED, no último congresso, deixou bem claro que esses núcleos nas universidades estão em tendência de morrer. Isso já começa até a acontecer mesmo em algumas instituições de referência. Por quê? Primeiro, para aquilo que a Rosa até já anunciava. As universidades hoje elas estão diminuindo esse gap entre educação presencial e educação à distância. Então, elas querem que o núcleo seja organismo vivo, mas dentro das escolas, dentro dos departamentos, e não algo que seja de acesso a poucos. Né? Numa instituição, vamos dizer, mais corporativa, mais privada ou empresarial, a gente tem o dilema do seguinte: eu levo para uma universidade, onde vai me dar uma certificação, esse é um outro dilema, extensão, né? Então, quer dizer, eu levo para a universidade, e aí também eu tenho que compactuar muito bem o que eu quero para a universidade, porque senão o curso às vezes se torna muito teórico e o meu profissional quer a prática. Então é importante, assim, se a instituição for contratar uma instituição externa, no caso da certificação, que ela compactue bem o que ela quer, para que possa ficar claro nessa pactuação o que a gente quer, o que a gente quer alcançar, para que o produto final seja algo que vai fazer diferença. Nós, na Universidade Católica de Brasília, a gente já tem parceria com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com várias outras instituições. Hoje a universidade
ela tem ajudado a formar professores da rede salesiana, que saiu dos colégios individuais e se transformou em rede. Tem sido já há 3 anos que ele prepara essa mudança e a gente tem ajudado a formar. Mas todos os cursos têm que passar por essa pactuação. Senão tendem a sair um curso que não vai atender ao estudo desses profissionais. Outro problema ainda, falando um pouco da questão da instituição externa. Muitos tribunais, instituições governamentais, às vezes eles querem curso à distância, eles têm uma pequena equipe e não tem como produzir esse curso em termos tecnológicos. Aí procura uma instituição. Infelizmente, a gente ainda tem modelos muito arcaicos em termos de passar essa questão para a tecnologia. E aí é um outro dilema. Fazemos algo mais midiático, né, que o aluno vai estar lá, ou fazemos algo mais textual, onde o aluno vai ser acompanhado, vai ter tempo para ler. Então, esse é um dilema também que faz parte de pensar essa formação continuada. O dilema metodológico. Fazemos desenhos muito fechados, onde não precisamos ter gasto com o tutor, é um desenho mais institucional, né, com tutores inteligentes, em termos de tutoria inteligente, em termos que o aluno mandou, ela manda o próprio programa manda uma resposta, os fóruns não tem muita mediação, ou fazemos desenho mediado por tutores. Isso tudo vai envolver custo e envolver também o objetivo que a empresa quer alcançar. Uma outra questão, conteudistas externos ou conteudistas internos. A gente trabalha com muitas empresas, olha, eu quero que seja o meu pessoal. Então, também a gente faz uma reunião, oficina com essas pessoas. Eles têm cuidado, muitas instituições têm o cuidado que sejam pessoas de referência na área, que sejam pessoas que possam estar contando até a sua história profissional dentro de um aspecto teórico que aprenderam para estar ali e que possam estar compartilhando isso. E o externo, muitas vezes, é aquela referência que vem de fora para ajudar a instituição a crescer. Então, esse é um dilema também nesse sentido que está presente. A outra questão é a duração desses cursos, como eu falei. O trabalho, por exemplo, para a Secretaria de Defesa do Consumidor, Nacional do Consumidor, que é a Senacom, a gente tem cursos lá, tanto para as pessoas que trabalham no PROCON, vamos dizer, para os servidores do PROCON, mas também temos cursos para os clientes, para nós, consumidores comuns, que é sobre direito do consumidor. Eu quero entender um pouco sobre esse Código de Direito do Consumidor. A própria União Federação da Indústria e Comércio de São Paulo encomendou para eles um curso sobre consumo do jovem. Hoje a gente tem jovens endividados demais, porque consomem sem saber, sem estudar sobre isso. Então, eles pediram para fazer o curso. Mas, ao mesmo tempo, uma das críticas que a gente recebe é que os cursos são longos. São cursos de 60 horas. Então, vem a questão do MOOC para nos ajudar. Que são módulos mais curtos, cursos curtos, com temas mais pontuais, que você possa fazer em 8, 12 horas. Quem trabalha com isso é o SESI. O SESI tem trabalhado nessa questão. Já estou terminando, viu, gente? Já estamos no limite aqui do tempo. Tá certinho? Tá. Aquela plaquinha de crédito? Tá certo. Algumas recomendações, então, para lidar com esse dilema. Primeiro, uma coisa que a empresa não pode abrir mão é de levantar a necessidade de treinamento com foco no planejamento estratégico da instituição. Educação corporativa, ela trabalha com visão de futuro. Nós queremos chegar lá. Como é que eu faço? Quem está aqui, olhar para aquele futuro, gostar daquele futuro e se mover para lá. Esse é o papel da formação continuada. Então, tem que estar amarrado com o planejamento estratégico. Isso é motivacional para o servidor e estratégico para a organização. Quanto mais alinhado isso, maior vai ser a motivação para se chegar lá. Então, tem metas, indicadores e medidas de avaliação. Muitas instituições de renome têm investido em educação à distância, mas não têm feito avaliação de reação, avaliação de impacto. É importante que se faça, porque são essas medidas que vão falar para a gente. Melhora ali, conserta ali, estamos no caminho certo, não estamos no caminho certo. Então, sem esse levantamento de necessidade, sem esse cuidado de termos critérios de avaliação, planejamento e avaliação, a gente não vai mover a formação continuada. Aí você pode botar a solução tecnológica que quiser, que não vai funcionar.
Vai chegar no final do tempo e falar, mas meus professores detestaram isso aqui, meus servidores não gostaram. Lógico, ninguém sabia para onde estava indo, então não sabia por que estava fazendo aquele curso. Conhecer como os profissionais aprendem. E aí entra toda a questão dos princípios do Andragogy. Hoje a gente tem iPad, iPhone, né, os smartphones que nos permite você aprender a qualquer momento, a qualquer hora. Eu lembro muito bem que em 2000 a gente foi convidado para fazer uma consultoria para a Caixa Econômica, e já era um outro grupo, né, era a Universidade Católica de Brasília. E que o pedido era um curso para consultoria, chamava Consultoria Empreendedora. Os gerentes queriam ajudar os empreendedores a trabalhar um pouco mais a questão de fluxo de caixa, a estoque, mas o pedido principal, e era um grupo que tinha um índice feminino muito grande, era que fizesse um módulo que coubesse na bolsa. Esse era o pedido. Fizesse um módulo, isso em 2000, gente. Olha, a gente está em 2013. Hoje eu garanto que o pedido fosse, fizesse um módulo que coubesse no smartphone, que pudesse acessar de qualquer lugar. Então, assim, conhecer um pouco como essas diversidades de distribuição de cursos, porque isso faz diferença. Né? E muitos ainda pedem sim material impresso, versão impressa para impressão, que tem sido um dilema, mas já não para as empresas, mas para os montadores de curso. Né? Como eu conciliar as mudanças da minha versão online com a minha versão de impressão, para que não se perca nada, mas também não se tenha que imprimir a tela, seja uma versão mais atualizada. Então, essas questões são algumas recomendações que perpassam e colocam a educação à distância com foco no profissional. E aí eu chamo, para finalizar, chamo a atenção. Não é o profissional somente o humano, mas o profissional organizacional, que a organização também esteja inserida. Porque são nessas organizações que nós passamos mais de 8 horas do nosso tempo diário. Então, é por isso que a aprendizagem tem que fazer parte desse cenário, para que a gente possa, então, alcançar resultados ainda mais favoráveis. Bom, obrigada pela atenção.